E no Matemática Fácil de hoje nós vamos aprender sobre o Teorema de Pitágoras. Acompanhe aí. Para começar nossa aula de relações métricas no triângulo retângulo, a gente vai falar um pouquinho do que é um triângulo. Então eu coloquei 3 normas aí, 3 perguntinhas para vocês responderem na apostila. Então a primeira pergunta é: triângulo é uma figura geométrica de 3 lados, completa aí no lado, tá? Segunda pergunta: a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, então coloca aí, tá? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A terceira pergunta é: a soma de 2 lados de um triângulo é sempre maior ao lado que resta. Então essas 3 afirmativas que eu tenho aí é para você conhecer um pouquinho melhor sobre o triângulo. A primeira definição fala que é uma figura geométrica de 3 lados. Então eu tenho aqui o desenho, um esboço de um triângulo. Está aqui, ó, uma figura geométrica de 3 lados, certo? A segunda pergunta: a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então aqui eu tenho, se eu tiver 80 graus aqui, ok? Eu posso ter um ângulo de 60 graus aqui. Consequentemente, para completar o 180, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 40 graus. Então não pode ocorrer uma soma maior ou inferior a 180 graus. A soma dos ângulos internos tem que ser sempre 180 graus. A terceira afirmação é que a soma de 2 lados é sempre maior ao lado que resta. Então aqui vale um triângulo que vale 6, aqui vale 8 e aqui vale 4. Então sempre a soma dos 2 lados tem que ser maior ao lado que resta. Então se eu somar 4 mais 6 dá 10, que é maior que 8. 8 mais 6 dá 14, que é maior que 4. E 4 mais 8 dá 12, que é maior que 6. Então esse triângulo ele existe, tá? É o seguinte: se eu tiver um triângulo como esse aqui, ó, essa medida, tá? Aqui vale 1, aqui vale 20, aqui vale 19. Eu tenho 20 mais 19 dá 39, é maior do que 1. 1 mais 20 é 21, maior que 19. Mas se eu somar 1 mais 19 dá 20. Se você pegar uma régua e for medir esses tamanhos aqui, você não vai chegar no resultado, tá? Então em um triângulo em que a soma de 2 lados é menor ao lado que resta, não existe, tá? Então essas aqui são as 3 definições iniciais. Vamos para o próximo passo. Mais especificamente aqui nessa aula a gente vai trabalhar com o triângulo retângulo. Então o triângulo retângulo é esse que tem aí na tua apostila, que está indicando que tem esse ângulo reto, tá? O ângulo reto ele equivale a 90 graus, ele tem esse formato de quadradinho, tá? E fica bem fácil você identificar um triângulo retângulo porque ele fica no formato de L, tá aqui, ó, L. Onde tiver L é porque é um triângulo retângulo, tá certo? Esse aí é o ângulo reto de 90 graus, ok? E o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, oposto a ele, sempre eu tenho o lado chamado de hipotenusa. Então eu tenho a hipotenusa, que aqui nesse desenho está sendo representado pela letra A, tá? Hipotenusa. E os outros 2 lados são chamados de catetos. Então eu tenho cateto B, cateto C, são os 3 lados de um triângulo. Isso de um triângulo retângulo. Então vamos entender. Lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, ok? Os outros 2 lados são chamados de catetos. Tá legal? Bem, vamos para o nosso próximo passo, que é a relação métrica que eu tenho entre os 3 lados de um triângulo. Eu tenho as relações métricas no triângulo retângulo, é o objetivo da nossa aula de hoje. Existem várias relações métricas, mas para o Enem a gente não utiliza mais algumas que são mais específicas. Apenas o Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Então completa aí na tua apostila, nesse retângulo, nesse espaço, o valor da hipotenusa, que em outras palavras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então completa aí na tua apostila. Então aqui eu tenho o exemplo 1 da apostila. Calcule o valor da variável x nos seguintes triângulos. Uma questão bem direta para a gente entender a aplicação rápida do Teorema de Pitágoras. Então eu tenho letra A, eu tenho este triângulo retângulo B aí, tá? Onde eu tenho o meu ângulo reto, eu tenho a medida de 3 metros, 4 metros e x, tá?
Bom, para começar a questão, a gente tem que logo identificar quem é a hipotenusa. A hipotenusa, neste caso, eu vou usar um método que é o seguinte. Eu tenho aqui a ponta do meu lápis, da minha caneta, do meu pincel, e eu vou colocar ela bem aqui, ó, onde tem um ângulo reto, certo? Aqui no ângulo reto, a ponta sempre vai direcionar para a hipotenusa. Então, a hipotenusa é x, ok? Então, aponta sempre para o lado oposto. Neste caso, o lado oposto é a hipotenusa, que é x, tá bom? Os outros dois são catetos, tá? Lógico que isso é óbvio, eu já falei antes que o lado oposto ao ângulo reto, né, é a hipotenusa, mas esse método que eu estou utilizando aqui, a gente vai precisar mais para frente, quando a gente vai trabalhando com seno e cosseno, certo? Então, aqui, ó, aprende logo. A caneta sempre aponta para o cateto oposto, tá bom? Então aqui eu tenho a medida de 3 e 4 metros. Bom, são os meus catetos. Para encontrar o lado que falta, vou utilizar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá bom? Bem, vamos lá, vamos ver como é que funciona. A gente já definiu que a hipotenusa é x. Então vai ser x ao quadrado. Valor de b e valor de c, como são catetos, tanto faz eu pegar 3 e 4 ou 4 e 3. Vou pegar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado. 3 ao quadrado, eu vou ter 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, x ao quadrado igual a 25. Agora é o seguinte, a gente já resolveu aqui substituir os valores, tá, da hipotenusa e dos catetos, calculei as potências, né? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16 igual a 25. Agora, se eu tenho uma potência aqui, vai para o outro lado em forma de raiz quadrada, é a raiz quadrada, tá? Então, toda vez que eu tiver a potência, quando eu chegar nessa parte, para o outro lado, vai em formato de raiz quadrada. Eu tenho aqui um número que é elevado ao quadrado, onde o resultado tem que dar 25. Eu tenho que encontrar essa resposta. Qual o número que é elevado ao quadrado? O resultado é 25, tá bom? Se a gente for ver, é o 5. Então, x é igual a 5. 5 ao quadrado, 25, tá? Olha só. A gente já viu também na aula de raízes que esse valor aqui de uma raiz quadrada, ele é mais ou menos 5, ou seja, ele pode ser 5 positivo ou ele pode ser 5 negativo, ele pode ser qualquer um dos dois, tá bom? Mas como a gente está trabalhando com unidade de medida, então isso aqui, ó, não vale pra gente, tá bom? Ele só pode ser positivo. Então, raiz quadrada de 25 é 5 positivo, minha unidade de medida é o metros, então eu tenho 5 metros, tá? Essa aqui é a minha hipotenusa. Então, olha só, galera, para a gente resolver pelo teorema de Pitágoras, a gente vai sempre seguir essa ordem aqui, olha. Substitui os valores, calcula as potências, soma, calcula a raiz quadrada, resultado é o valor que eu estou procurando, tá bom? Isso aqui é uma fórmula de bolo que a gente vai estar repetindo, e você vai ver constantemente aqui, tá bom? Grava aí, tá? Copia na tua apostila e vamos para a próxima questão, a letra B. Você tem 10 segundos para fazer, vai começar a contagem aqui, acabou os 10 segundos, eu vou dar a solução, então dá uma pausa no vídeo e resolve a letra B, tá bom? Letra B. Então aqui na letra B eu tenho o meu triângulo, ele foi apenas girado, né? Mas ele continua a mesma definição. Então aqui, ó, o ângulo reto, oposto ao ângulo reto, eu tenho a minha hipotenusa. 8 e 6 são os catetos. Então eu só fiz eu girar, e por isso que é importante a gente identificar, tá bom? Que o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Bem, vamos para o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa ao quadrado, eu tenho que aqui é o valor de x, então fica x ao quadrado. Valor de b
tanto faz o 8 e 6, vou pegar o 8 mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Tá? 6 ao quadrado igual a 36. 64 mais 36, eu tenho x ao quadrado igual a 100. Então, pronto, x ao quadrado igual a 100. Quando chega nessa parte aqui, o que a gente tem que fazer? Potência vai para o outro lado em formato de raiz quadrada. Tenho raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, a gente vai ter que responder essa perguntinha aqui, ó. Qual é o número que ao quadrado vai dar 100? A resposta, x igual a 10, unidade de medida centímetros, 10 centímetros, certo? Repara, mesma fórmula de bolo que eu tinha na letra A, eu tenho aqui também na letra B, x igual a 10 centímetros, beleza? Vamos para a próxima questão, letra C, está aparecendo aí na tela, você tem 10 segundos para resolver a letra C, tá bom? E eu volto com a resposta daqui a 10 segundos, então dá uma pausa aí, quando você acabar, volta aqui para a gente ver a solução. E aí, conseguiu? Vamos dar uma olhada agora como é que se faz essa letra C, tá bom? Bom, aqui na letra C eu tenho um triângulo, tá, que ele não me deu onde está o ângulo reto, mas a gente já sabe como é que funciona isso, tá? É o L, a gente tem que procurar sempre onde está o L, e nesse caso o L está bem aqui, olha, esse aqui é o meu L, então bem aqui eu vou desenhar, ok? Achei o ângulo reto, achei também a hipotenusa, porque a hipotenusa é o lado oposto, tá certo? É o lado oposto ao ângulo reto. Então eu tenho aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado novamente é o x, tá? Nem sempre a hipotenusa, nem sempre a incógnita vai ser x. A gente ainda vai resolver aqui algumas questões em que a incógnita não é o x, tá bom? Aliás, que a hipotenusa não é o x, tá? Mas nesse caso aqui, de novo, a terceira questão é que a incógnita está na hipotenusa. Bom, aqui eu vou usar 16 ao quadrado mais 63 ao quadrado, tá? Lembrando que essa ordem aqui tanto faz se você colocar 63 e 16. Bom, vamos calcular aqui, eu estou trabalhando com números um pouquinho maiores, então vou resolver separado. 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, com mais 3, 9, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, soma 6, 9 mais 6, 15, vai 1, 1 mais 1, 2, 256, tem o meu primeiro valor, 256, mais 63 ao quadrado é 63 vezes 63, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18, 6 vezes 3, 18, fica 8, vai 1. 6 vezes 6, 36, com mais 1, 37. Somados, tenho 9, 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 7, 9, baixo 3, 3.969. Então, repara que os valores aqui estão bem altos. 256 mais 3.969, vamos fazer separado aqui, 3.969 mais 256, ok? 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 6, 7, mais 5, 12, fica 2, vai 1. 1 mais 9, 10, mais 2, 12, fica 2, vai 1. 1 mais 3, 4, 4.225, é um número bem alto, né? 4.225. Bom, vou só apagar essa continha aqui. Agora já está igual à questão anterior. X ao quadrado passa a potência para o outro lado em forma de raiz quadrada. Tenho raiz quadrada de 4.225. 4.225, vamos lá. Raiz quadrada de 4.225, como é um valor muito grande, então eu tenho duas maneiras de resolver. A primeira maneira é você ir testando valores até chegar nesse valor, 4.225. A segunda maneira, que é a maneira mais correta, porém mais trabalhosa, é você fatorar esse valor em números primos. Fatoração, lembra que a gente viu lá nas séries iniciais com a professora de matemática, né? Vamos lá.
4.225 fatora. Olha, lembra do tracinho? A gente fazia isso, né? Bom, fatorar em números primos é eu pegar esse valor aqui e ir dividindo por valores primos, ok? O primeiro valor primo que a gente tem é o 2. Então vamos lá. 4.225 dá para dividir por 2? Não dá, porque ele não é um número par, ok? Ele é um número ímpar. Então passo para o próximo número, que é o 3. Para dividir por 3, eu vou ter que somar todos os algarismos. Se der um número divisível por 3, esse número também é divisível por 3. 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 5, 13. 13 não dá para dividir por 3, então 4.225 também não dá para dividir por 3. Passa para o próximo número primo, que é o 5. Para dividir por 5, o número tem que acabar em 0 ou em 5, que é o caso aqui, ó. Acaba em 5, então dá para dividir por 5. Vou começar por 5. 4.225 dividido por 5. Vamos fazer uma continha rápida. 4.225 dividido por 5. 4 não dá para dividir por 5, vou pegar o 2, fica 42. 42 dividido por 5, qual é o número que eu vou multiplicar por 5? Dá 42, eu chego perto, é o 8. 8 vezes 5 dá 40, para 42, 2. 2 não dá para dividir por 5, baixo 2, fica 22. Ok? Qual é o número que eu multiplicar por 5 vai dar 22? Eu tenho 4. 4 vezes 5, 20 para 22, 2. Baixa o 5, fica 25. Qual o número que eu multiplicar por 5 vai dar 25? 5. 5 vezes 5, 25 para 25, nada. Então aqui vai dar 845. Ainda dá para dividir por 5? Dá para dividir por 5, tá? Porque acaba em 5. Então vamos dividir por 5, tá? Vou fazer bem aqui, 845 dividido por 5. 8 dá para dividir por 5, vai ter 1. 1 vezes 5, 5 para 8, 3. Tá? Baixa aqui, o 4 fica 34. Qual o número que eu multiplicar por 5 vai dar 34? Eu chego perto disso, 6. 6 vezes 5, 30 para 34, 4. Baixa o 5, vou ter 45. E o 9 vezes 5 vai dar 45 para 45, nada. Então aqui vai dar 169, certo? Repara agora o seguinte, 169 não dá para dividir por 5. Passa para o próximo número primo, que é o 7. Também não vai dar para dividir por 5. Próximo número, número primo, é o 11. O 11 também não dá para dividir por 100, dá para dividir por 169. Vai dar para dividir por 13. Exatamente por 13. 169 por 13 é 13. Tá? Dividido por 13 é 13. E aqui repete o 13. 13 com 13 dá 1. Fecha a minha conta. Legal? Então, olha só, fatoração em números primos, a gente já viu isso em séries anteriores do nosso ensino fundamental, certo? Bem, galera, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 5 com 5 é 5 ao quadrado. E 13 com 13 é 13 ao quadrado. Por que eu estou pegando isso? Porque aqui é uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, eu estaria pegando de 3 em 3. Como é uma raiz quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. Então, eu tenho 5 ao quadrado, 13 ao quadrado. Então, vamos lá. X é igual a raiz quadrada. Em vez de eu colocar esses valores, eu vou colocar 5 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Correto? Agora, o que acontece? Tudo que tiver potência, eu vou cortar. Ó, potência, potência, corta com a raiz. Saiu da raiz. 5 vezes 13 é o que me sobrou. 5 vezes 13, vamos lá, 13 vezes 5, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6, 65. X é igual a 65. Esse é o resultado da minha potência, aliás, da minha multiplicação. Ok? Então aqui, ó, nós obtivemos o resultado 65, então aqui a minha hipotenusa vale 65 dm. Lembrando que dm é uma unidade de medida equivalente a 10 centímetros. Então, 1 dm, 10 centímetros. Certo? Repara que essa conta aqui ela ainda continua sendo parecida com as contas anteriores. Tá? Mas, mesmo assim, deu um pouquinho mais de trabalho por causa dos valores que são maiores, não é isso? Tá? Quando tem uma raiz quadrada de um número muito grande, eu fatoro ele. Ou eu posso chutar. Então, se eu chutasse 65 vezes 65,
eu ia chegar justamente no 4.225. Só que não é bem claro assim, nem todas as questões temos esses resultados exatos, tá? Vai ter algumas questões que você vai ter que fatorar, ok? No caso, eu vou te dar logo um spoiler, é o caso da nossa próxima questão. Então vem aí a letra D, tá bom? Vai ter 10 segundos contando na tela, é o tempo que você tem para resolver esta questão, certo? Então resolve a questão, a letra D. E aí, conseguiu? Bom, tá aqui a nossa questão. É muito importante você tentar fazer, tá? Então essa pausa de 10 segundos é muito importante você tentar resolver a questão, tá? Para você ir fixando a ideia, ok? Se você não conseguiu, ou se você fez e quer saber o resultado, vamos ver lá agora. Aqui eu tenho um triângulo novamente, de novo a minha incógnita é a hipotenusa, a gente já está manjando isso, que o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então vamos lá, teorema de Pitágoras, tá? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa x, então x ao quadrado, o valor de b e de c são 6, então é 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vamos lá, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais 36. 36 mais 36, eu vou ter 72. X ao quadrado é igual a raiz quadrada de 72. Raiz quadrada de 72 não me dá um resultado exato, ou seja, não me dá um número inteiro. Então eu vou ter que trabalhar essa raiz quadrada aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Fatorando novamente. Então eu vou pegar aqui 72 e eu vou fatorar. É número par? É, então dá para dividir por 2. 72 por 2 vai dar 36. Ainda dá por 2? Dá. 36 por 2 dá 18. Ainda dá por 2? Dá. Continua sendo número par. 18 por 2, 9. Ainda dá por 2? Não. Passa para o próximo número primo. 3. 9 dividido por 3, 3. 3 com 3, 1. Fecha aqui. Ok? Vamos lá. Raiz quadrada pega os pares. Eu vou ter 2 ao quadrado. Sobrou esse 2. E eu tenho 3 ao quadrado. Ok? Então x é igual. Na raiz quadrada, vou substituir os valores. Tenho 2 ao quadrado. Eu tenho este 2. Então vezes 2. Vezes 3 ao quadrado. Fecha aqui a minha raiz. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, eles podem sair da raiz que eu posso cortar. Então, 2 vezes 3. Esse 2, como ele não tem potência, ele vai continuar dentro da raiz. Então, fica a raiz quadrada de 2. 2 vezes 3, 6. 6 raiz quadrada de 2 centímetros. Essa é a minha resposta. Lembrando que raiz quadrada de 72, ele não está errada, ele está certo também. Esse valor ele é correto. Então, a sua resposta pode ser raiz quadrada de 72, está correto, é um número irracional. Agora, 6 raiz quadrada de 2 é mais comum você encontrar em respostas. Então, 6 raiz quadrada de 2 também é um outro resultado. Como é que eu cheguei no 6 raiz quadrada de 2? Fatorando. Pode ser que aconteça também algumas questões de eu ter esse raiz quadrada de 2 substituído por 1,414213562, que é um número irracional. Então pode ser que aconteça em alguma questão que ele te peça para você substituir a raiz quadrada de 2 pelo valor dele em irracional. Aí você vai ter que multiplicar o 6 por tudo isso daqui, tá bom? Mas, como eu estou falando, isso aqui também está correto. Então, raiz quadrada de 72 está correto, 6 raiz quadrada de 2 está correto. Se eu multiplicar 6 vezes tudo esse negócio aqui, também vai estar correto, tá bom? Então, essas são as 3 maneiras que eu tenho para esta resposta. Vamos para a letra E, tá bom? Tem 10 segundos aí contando para eu dar a resposta, então dá uma pausa no vídeo e resolve a questão. E conseguiu? Vamos lá, vamos resolver aqui também. Então aqui eu tenho o teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui já está gravado na nossa cabeça, né? Muito bem. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Valor de A, hipotenusa de novo, então x ao quadrado igual ao valor de B, valor de C, tanto faz 4 e 8, 8 e 4. Vou colocar 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado.
Calculando as potências, 8 ao quadrado vai dar 64, 4 ao quadrado, 16. Somando x ao quadrado, 64 mais 16, eu tenho 80, ok? X ao quadrado, x é igual a raiz quadrada de 80. A raiz quadrada de 80 também não tem resultado exato, vou ter que fatorar. 80 fatora aqui, dá por 2, 80 por 2, 40, 40 por 2 dá 20, 20 por 2 dá 10, 10 por 2 dá 5, passa para o próximo número primo, 3 não dá, 5, 5 com 5 dá 1. Pega os meus pares, 2 ao quadrado e sobra 5, ok? X igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Quem tem potência sai da raiz. Sai. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. X é igual a 4. Opa, aqui faltou a raiz, né? 4 raiz quadrada de 5. 5 metros. Essa é a minha unidade de medida. Beleza? Então repara aqui, ó, mesma fórmula de bolo. Chega aqui na raiz quadrada, você não consegue achar o resultado, fatora para a gente poder encontrar o resultado mais específico. Se a questão te der o valor da raiz quadrada de 5, você substitui e multiplica por 4. Isso se a questão dá, porque você não precisa ter trabalho maior. Pode deixar assim mesmo, 4 raiz quadrada de 5. Tá bom? Então, galera, vamos para a próxima questão. Letra F, tá bom? 10 segundos na tela correndo aí e acabou os 10 segundos, a gente vai ter a solução. E olha só, essa questão ela é diferente das outras, porque se você for reparar, tá aqui, ó, a caneta aponta para o lado oposto, e o lado oposto, nesse caso, é 5 metros. A minha hipotenusa foi me dada nessa questão. O que eu vou estar procurando é um cateto. Então, olha só, teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, continua o mesmo cálculo. Valor de A, neste caso, não é mais x, é 5. Então, é 5 ao quadrado. Valor de B, x mais 4 ao quadrado. Se eu invertesse, também ia estar a mesma coisa. Então, repara que agora mudou, né? A minha incógnita não é mais a hipotenusa, tá? A minha incógnita é um dos catetos. Vamos lá, 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado, repete. 4 ao quadrado, 16. Tá aqui a minha conta. Bom, galera, é o seguinte, eu tenho aqui esses valores, tá? Como isso daqui é uma igualdade, eu vou ter que aplicar a equação do primeiro grau. Todo esse cálculo que a gente estava fazendo era um cálculo de equação do primeiro grau. Como o x tem que estar no primeiro membro, e aqui neste caso ele não está, eu tenho que passar o x para o primeiro membro. Mas lembra que toda vez que eu tiver numa equação do primeiro grau, que eu tiver uma igualdade, quando o número tem que passar para o outro lado, ele tem que trocar de sinal. Ou seja, esse 25 tem que trocar de sinal para o outro lado. Acontece que, por ser uma igualdade, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente girar a minha conta sem aplicar a regra dessa mudança de sinal. Você vai ver agora. X ao quadrado mais 16, eu vou escrever ele deste lado da igualdade, igual a 25. Ora, se 25 é igual a x ao quadrado mais 16, então x ao quadrado mais 16 é igual a 25. Então, eu apenas girei, tá bom? Isso daqui é um macete, você pode continuar passando um para o lado do outro, mas isso daí pode confundir um pouquinho a gente. Muito bem, passei a variável para o lado certo. Esse 16 positivo, vou jogar ele para o outro lado. Então aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual a 25, e o 16, que é positivo, como ele vai passar para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Então vai ficar 25 menos 16. Certo? Correto? Beleza? Vamos lá, x ao quadrado igual 25 menos 16, conta rápida, 9. Potência, olha só, já é agora igual a minha conta anterior. Raiz quadrada de 9, x igual a 3, tem o valor do meu cateto, né? X igual a 3 metros. Ok? Repara aqui que essa conta ela mudou com relação às anteriores, porque a minha hipotenusa não é mais a incógnita, e sim
um dos catetos é incógnita, tá bom? E a única diferença fica nessas três partezinhas aqui, ó, essas três partes da conta. Quando está bem aqui, ó, a gente apenas inverte a conta, certo? X ao quadrado mais 16. O 16 positivo vai para o outro lado, fica negativo, 25 menos 16 deu 9. Então, esses três setores aqui da minha conta é o que diferencia das outras. Então, anota aí no teu caderno, corrige para ver se está tudo certo a conta que você fez. E vamos para a próxima conta, que é a letra G, tá bom? Você vai fazer agora sozinho. Você tem 10 segundos para ver a resposta, tá bom? Então dá uma pausa no vídeo para você ver a resposta depois. Letra G. Começando aqui a nossa letra G, repara que o triângulo ele deu uma mudança bem radical, né, com relação aos outros triângulos que a gente estava resolvendo. Ele ficou numa posição bem estranha. Mas o que importa para a gente é saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Tá? Sempre oposto ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa, que nesse caso também não é incógnita, igual às questões anteriores. Então vamos lá. Eu tenho que a minha hipotenusa é 10. Teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é 10, fica 10 ao quadrado. Valor de B, 6 ou X, tanto faz, vou colocar 6 ao quadrado mais X ao quadrado. Lembrando que essa ordem não importa. Agora sim, tem que passar o X para o primeiro membro, vou inverter a minha igualdade, fica 6 ao quadrado mais X ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Tá? Eu não calculei as potências, né? Também vamos calcular agora. 6 ao quadrado é 36, mais x ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, tá bom? Agora sim, 36 positivo vai para o outro lado, fica x ao quadrado igual a 100 menos 36, porque é positivo, vai negativo. E nessa conta aqui específica do Teorema de Pitágoras, toda vez que você fazer isso, sempre vai ter uma conta de subtração aqui. 100 menos 36 igual a 64. Passa a potência, raiz quadrada de 64, a gente já sabe de cabeça que é igual a 8. X igual a 8 quilômetros, né? É isso mesmo? É quilômetros. Tá? Então tem algumas questões que a gente vai utilizar também várias unidades de medidas. 8 quilômetros, olha só. Então, galera, tá aqui, ó. A incógnita de novo era um cateto, tá? Mas a resolução é a mesma. Então eu tenho agora duas formas de bolo. Tá? É o bolo quando a hipotenusa é incógnita e o bolo quando o cateto é incógnita. Então são essas duas formas diferentes que você pode fazer. Próxima questão, letra H. Tem 10 segundos que vai correr aí na tela. Então resolve a questão, dá uma pausa no vídeo agora. Quando acabar os 10 segundos eu venho com a resolução. Vamos lá, galera, Teorema de Pitágoras, resolvendo aqui a letra H, tá? Já está no sangue já o Teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa aqui neste caso vale 61, então é 61 ao quadrado. Valor de B, tanto faz, ou é 11 ou é x, tá? Então fica 11 ao quadrado mais x ao quadrado. 61 ao quadrado, uma conta muito grande, vamos resolver aqui neste lado. 61 vezes 61. 1 vezes 1 dá 1 vezes 6 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 6, 36. Soma isso daqui, 1, 6 mais 6, 12, fica 2 vai 1. 1 mais 6, 7, baixo 3, 3.721, 3.721. Igual 11 ao quadrado, dá pra gente fazer de cabeça, 121 mais x ao quadrado, tá bom? Bom, inverte, 121 mais x ao quadrado, igual a 3.721, correto? 121 vai para o outro lado, vou ter x ao quadrado igual a 3.721 menos 121. X ao quadrado vai ser igual. 3.721 menos 121, vou ter 3.600. Passa a potência, então tenho x igual a 3.000. Opa, calma lá. X igual a raiz quadrada de 3.600. Raiz quadrada de um número muito grande, a gente vai ter que fatorar esse número muito grande para achar o resultado. 3.600 fatora, tá bom?
Fatorando 3.600, a gente vai ter que dar por 2. 3.600 dividido por 2 dá exatamente a metade, que é 1.800. Número par, ainda dá por 2. 1.800 dividido por 2, 900. 900 ainda dá por 2. 900 dividido por 2, 450. Ainda dá por 2. 450 dividido por 2 vai dar 225. 225. Ainda dá por 2? Não, porque 225 não é um número par, tá? 225 dá, vamos somar aqui, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então dá para dividir por 3. 225 por 3, eu vou ter 75, eu vou colocar aqui e continuar aqui. 75 ainda dá por 3, 7 mais 5, 12, dá por 3. 75 por 3, eu vou ter 25. 25 ainda dá por 3? Não. Passa para o próximo número primo, 5. 25 por 5, 5. E o 5 aqui. Fecha a minha conta. Aqui é 1 e aqui fecha. Pega agora os pares. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Aqui, ó, o 3 está fazendo um par também. 3 ao quadrado. E o 5 ao quadrado. Volta para minha raiz. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. X é igual. Vamos lá. Todo mundo tem potência? Sai todo mundo da raiz. Vai ficar raiz, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Saiu todo mundo. Multiplicando isso aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12 vezes 5. X igual a 60 centímetros. Tá bom? Então aqui, galera, olha. Essa conta foi um pouquinho maior. Um cateto estava faltando. Pronto, 60 centímetros. Igual a 60 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então tá aí mais uma continha pra gente. Anota aí. E vamos para a última questão. A letra I, tá bom? Letra I, você tem 10 segundos para ver o resultado. Então pausa o vídeo, resolve a questão. Acabou os 10 segundos, você vem aqui comigo, tá? Para a gente ver o resultado. Muito bem, vamos lá. Olha só, galera, aí tem um pequeno erro na apostila, tá? Não é que tá errado, conserta aí. Tá 10 decímetros e 5 metros, tá? Não é decímetros, é unidade de medida, aqui é um metros mesmo, 10 metros, tá bom? Então, galera, é o seguinte, aqui, ó, é o meu ângulo reto, a gente já sabe porque é o ângulo reto, porque tem o L, tá bom? Então, vamos lá, teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, valor de A, aqui a hipotenusa é 10, então 10 ao quadrado, valor de B, quanto faz o x ou 5, vou colocar 5 ao quadrado mais x ao quadrado, ok? 10 ao quadrado dá 100, 10 vezes 10 dá 100, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25, mais x ao quadrado, correto? Aqui, ó, inverte, fica 25 mais x ao quadrado, igual a 100. 25 positivo, vai para o outro lado, fica negativo. 100 menos 25, vou ter x ao quadrado igual a 75. Passa a potência em forma de raiz, 75, ok? Raiz quadrada de 75, fatora. Dá por 2? Não. Dá por 3? 7 dá por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25, não dá mais por 3, passa para o 5, 25 com 5 dá 5. 5 com 5 dá 1, fecha aqui, eu tenho apenas o 5 ao quadrado e o 3. X vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Corta a potência com a raiz, x é igual a 5, raiz quadrada de 3 sobrou lá dentro, ficou 5 raiz quadrada de 3 metros. Então tá aqui o resultado, teorema de Pitágoras, e aí, deu para gravar, tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos dois catetos. Não é isso? Bom, vamos nos exercitar. Aí na apostila tem uma bateria de exercícios, tá bom? Qualquer dúvida para você. A priori é isso. Nossa próxima aula está aqui do lado. A playlist com o curso completo de trigonometria está aqui embaixo. Estudem e a gente se vê na próxima aula. Se você não entendeu ou muita aula, repete aqui quantas vezes você entender
tá? A apostila está aí gratuitamente para você acessá-la, tá bom? Até a próxima aula.